Pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Vou começar mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do quadro Papo Reto. E hoje eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. Versículo 20. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isto é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Este é um capítulo muito interessante que Paulo vai trazer para a igreja de Corinto, e no começo do capítulo ele vai começar narrando algumas evidências históricas da vinda de Jesus e também da ressurreição de Jesus. E ele vai trazer lá no versículo 3 que Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. E aí ele continua narrando que posteriormente teve os apóstolos que testemunharam. E ele continua trazendo algumas informações muito importantes, historicamente falando. Porque no meio da igreja de Corinto havia alguns, como ele vai dizer, que não acreditavam que nós seríamos ressuscitados. Então Paulo vai dizer, se nós não seremos ressuscitados, então Cristo também não ressuscitou. Então tudo aquilo que a gente crê, desde quando Cristo veio, é em vão. Porque se há uma promessa que nós seremos ressuscitados com Cristo, então é porque Cristo ressuscitou. Então alguns daquela época estavam distorcendo isso, dizendo que não haveria ressurreição dos mortos. Então isso evidenciaria de que Cristo não ressuscitou. Mas Paulo vem justamente para refutar isso e dizer, há sim uma ressurreição. Há sim um Cristo que ressuscitou em nosso lugar. E ele prometeu que nós seremos ressuscitados com ele. Então aqui já é uma grande evidência da vinda e também da ressurreição de Cristo, que é o nosso principal motivo para celebrarmos a Páscoa. Sabe, para de ensinar para as crianças, pare de ensinar para seus filhos que o símbolo da Páscoa é um coelho, ou que o símbolo da Páscoa é o chocolate. Não, o símbolo da Páscoa tem um nome. Na verdade é muito mais do que o símbolo, é a razão por qual nós realmente comemoramos tudo isso e é a razão pelo qual tudo existe. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele é a razão da Páscoa, ele é o motivo pelo qual nós comemoramos a ressurreição de um Deus que veio, morreu em nosso lugar, mas ele está vivo porque ressuscitou no terceiro dia. E essa é uma das grandes diferenças que nós temos do cristianismo para outras religiões. Eu já ouvi falar de algumas religiões e nenhuma delas o Deus deles foi ressuscitado. Nenhuma delas, o Deus que eles celebram está vivo. A maioria delas, das que eu conheço, existem estátuas, existem lugares, mas em nenhuma delas o Deus que eles adoram ou que eles prestam culto ressuscitou. Somente no cristianismo nós temos um Cristo que veio, viveu, morreu em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia. Então nós temos motivos de sobra para crer na ressurreição de Cristo. Nós temos motivo de sobra para nos alegrarmos nessa data, porque nós temos um Deus que, em seu infinito amor, em sua infinita graça e misericórdia, veio para morrer em nosso lugar. E nas outras religiões, nós também não vemos o Deus deles vindo até nós. Mas no cristianismo foi exatamente isso que Deus fez. Enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, porque ele sabia que nós, pela nossa própria força, pelas nossas próprias obras, não seríamos capazes de se achegar a ele. Mas ele enviou o seu Filho para que o véu fosse rasgado e nós tivéssemos livre acesso ao Pai. Então, quando o véu foi rasgado, quando Jesus gritou, está consumado, aquilo era o próprio Deus falando, eu quero resgatar o relacionamento que eu tinha com vocês antes do pecado. Então o véu ele se rasga de cima para baixo. Era o próprio Deus dizendo que quer nos relacionar conosco. Então isso é extraordinário, sabe? Não troque esse relacionamento com Deus, não troque esse Deus que fez tudo por nós. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer, ele estava no seu trono, a Bíblia diz que ele em si, ele já é adorado, então ele não precisa da nossa adoração para ser Deus, ele não precisa de nada nosso, mas mesmo assim, ele veio para nos resgatar
do pecado. Não olhe para a sua vida como um desperdício, sabe? Trate ela como o bem mais precioso que você tem, porque ela foi comprado por um alto preço na cruz. O sangue de Jesus foi derramado por sua causa. Ele veio e morreu por sua causa. Ele sabia que nós não conseguiríamos nos salvar. Então ele veio, morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. O principal motivo da Páscoa é a ressurreição de Cristo. Então não duvide se ele ressuscitou. A evidência está lá até hoje. O túmulo ao qual enterraram Jesus ainda está vazio, porque ele está vivo e ele voltará para nos buscar. É por isso que tem uma frase que vai dizer que o maior grito de "eu te amo" foi dado em silêncio numa cruz, que foi o próprio Deus dizendo para a humanidade: eu amo vocês e vim para salvar vocês. Então aceite, os céus está de portas abertas para você, porque Cristo veio e morreu no nosso lugar. O véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai. Então não rejeite isso, sabe? O mais difícil Cristo já fez no nosso lugar. A única coisa que nós temos que fazer é aceitar e nos arrependermos e vivermos para Ele, sabe? Isso é um presente, isso é um privilégio. Então não jogue isso fora, sabe? Não escolha o inferno, escolha o céu. Escolha quem te escolheu primeiro. Ame aquele que te amou primeiro. Então é isso. Muito obrigado pela acesso de vocês. Desejo desde já uma feliz Páscoa para todos vocês e que o real significado não esteja apenas nas nossas redes sociais, mas que o real significado que é Cristo faça parte de nossas vidas. Então é isso. Peço que, por favor, continue compartilhando com o máximo de pessoas possíveis. Pede para se inscrever aqui no canal, por favor. Ativa o sininho para você receber a notificação quando tiver de novo. Deixe seu like. E é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.